Vou gravar tudo lá no videoaula e vou fazer, então, as aulas via Zoom para correção de exercícios, né? É o primeiro contato que eu tenho com alguns de vocês, e como professora do terceiro ano a primeira vez, né? Mas os meus alunos lá do centro, o terceirão tem, às vezes, pedido um pouco mais da explicação e menos os exercícios, né? Porque o exercício ele meio que faz sozinho, né? Tira algumas dúvidas, mas eles querem um pouco mais de explicação para embasar bem o terceiro ano. Então é isso que a gente está tentando fazer também com vocês, vai tentar fazer, enfim, tá bom? Eu vou começar a aula, essa aula vai ser gravada. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode me perguntar, tá? Quando eu coloco aqui para compartilhar o slide, eu não consigo ver vocês, para mim parece que só o nomezinho do Gabriel, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, me pergunta, melhor do que no chat, tá? Porque eu tô aqui envolvida, posso não prestar atenção no chat, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que vai acontecer. Nós estamos falando sobre esses governos todos, que são considerados governos populistas no Brasil. Lembrando que esse contexto histórico onde isso está acontecendo é no período chamado de Guerra Fria. Então, há uma polarização no mundo onde, de um lado, você tem o capitalismo, do outro lado, você tem o socialismo. Então, há preocupação de como que o Brasil vai, então, né, estar, de que lado o Brasil estaria neste contexto, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nós falamos, então, sobre Vargas na videoaula, depois sobre o JK e agora sobre o Jânio Quadros, tá? Então, vai ser o presidente que vai governar do dia 31 de janeiro ao dia 25 de agosto de 61. Por esse curto período que ele governou, você já percebe que alguma coisa de estranho aconteceu, tá? O porquê dessa vassoura? Ele tinha um jingle, varre, varre, vassourinha, né? Varre, varre, corrupção. E ele se dizia, então, que ele seria o cara que iria acabar com a corrupção. Essa era a ideia dele, né? Que ele deveria, então, fazer, né? Essa era a vontade dele, tá? Deixa eu aceitar mais gente aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Aceitar. Eu vou tirar esse negócio de aceitar, mas eu não sei direito onde tira, né? Mas um dia eu vou tirar, tá? Olha só, quando eles entrou no poder, eles declaravam anticomunista, opa, então, teoricamente, eu estaria de lado dos Estados Unidos? Não. Ele declarava também que a sua política externa seria independente, ele não queria se sujeitar a nenhuma grande potência, né, e ele ia fazer, então, uma carreira meio que solo, né? Quando ele entrou no poder, ele já fez algumas medidas bem assim que vão gerar um monte de burburinho, né? Para que o presidente se preocupar com coisas, né, sem importância e relevância muito grande? Ele proibiu o lança-perfume, proibiu o uso de biquínis na praia e proibiu as brigas de galo, né? Então ele se enfiou assim em umas questões não tão relevantes, né, para outros problemas econômicos e políticos que tinha na época, o que já começa a gerar uma insatisfação muito grande sobre ele, tá bom? A UDN, que tinha colaborado para que ele entrasse no poder, você sabe o que é a UDN? Eu coloco aqui do lado da minha apostila, porque essas siglas todas a gente pode esquecer ao longo da vida, tá? A UDN era a União Democrática Nacional. Esse foi um partido político que surgiu na época de Vargas, tá? E ele vai surgir para se opor a Vargas, e mesmo depois do governo de Vargas, ele vai continuar, então, né, existindo, tá? Então, a UDN havia colaborado nas eleições dele, mas esperava que o Jânio Quadros tivesse uma postura mais alinhada com os Estados Unidos nessa tentativa de combater, né, o possível comunismo que entrasse no Brasil. Mas o Jânio Quadros se sentia assim acima dos partidos, né? Ele era superior, ele não queria se apegar a ninguém, tá bom? E aí ele vai se contradizer. Por quê? Porque ele tinha essa pegada muito anticomunista, mas ele condecorou com uma estrela Cruzeiro do Sul um camarada chamado Che Guevara, né? Vocês já estudam um pouquinho de história, sabe quem é Che Guevara? Foi um líder revolucionário que atuou em várias revoluções aqui na América Latina, né? Então ele tinha esse viés comunista. Então isso vai gerar uma insatisfação e uma oposição, né, cada vez maior ao presidente, tá? Porque ele estava falando uma coisa e fazendo outra, tá? A oposição ficou muito contra ele, os aliados políticos dele se afastaram, né? E aí você já sabe que é uma questão muito peculiar. Quando um presidente começa a se afastar politicamente, começa a perder, começa a se isolar politicamente, ele tem mais chance de cair, de perder o poder, né? Então, o que vai acontecer com o Jânio Quadros? Quando ele percebe que ele está isolado politicamente, a alternativa que ele vai encontrar vai ser renunciar ao cargo, tá? Então, no dia 25 de agosto, ele renunciou, deixou de ser presidente. As razões para essa renúncia, elas não são muito claras, tá? Alguns entendem que ele fez isso para chamar a atenção. Na ideia dele ia ter uma comoção nacional e as pessoas iam para as ruas pedir que ele voltasse. Dessa maneira, ele voltaria então mais empoderado, né? Foi isso
a especulação que eles acham que ele tenha feito isso, tá bom? Mas ele não pediram para ele voltar, né? E essa renúncia gerou uma crise, né? Uma crise bastante grande. Quem agora vai governar? Você já sabe, nós vivemos uma república, a Constituição diz, quando o presidente sai do poder, quem deve assumir? O seu vice, né? E você já era uma pessoa, né, que já tinha um esclarecimento quando recentemente o nosso país teve uma troca de presidente por conta de um impeachment, né? E aconteceu bem isso. Para algum grupo de pessoas, era óbvio que o vice deveria assumir. Para um outro grupo, não era óbvio, também não vou apoiar esse vice, né? Então, a mesma coisa vai acontecer neste período aqui que a gente está estudando, quando Jânio Quadros renunciou. O seu vice era João Goulart, tá? E algumas pessoas não o apoiavam, inclusive os militares. Os militares temiam que João Goulart ia abrir o país para muitos surgimentos de sindicatos, né? Ia parecer com o modelo do peronismo que acontecia lá na Argentina, que eu vou falar depois, tá? E ele falou que ia abrir o país para o comunismo e, para piorar a história, né, para piorar a vida de Jango, quando Jânio Quadros renunciou, Jango estava viajando para a China comunista. Então, imagina que os opositores, né, caíram muito mais falando sobre ele, tá bom? Outros eram a favor da legitimidade, né? Não, o vice deve assumir o poder e pronto, ponto final, tá? Um dos líderes deste movimento era o seu cunhado, ele está errado, cunhada, né? Que era Leonel Brizola, que era governador no Rio Grande do Sul, que apoiava, então, que Jango subisse ao poder, tá bom? Tinha esse medo que uma guerra civil pudesse acontecer, né, já que Brizola e os militares pretendiam usar todas as forças para poder garantir o seu apoio a Jango, né, para que ele ficasse no poder. Você percebeu o quê? Já usei dois termos, né, João Goulart e Jango, é a mesma pessoa, são a mesma pessoa, tá? Jango, o apelido dele, você pode encontrar em provas, em vestibular, o nome quanto o apelido também, tá? É bem conhecido essa maneira de chamá-lo, tá bom? Aí houve uma coisa interessante, né? Como eles tinham medo que Jango pudesse abrir o país para o comunismo, eles tiveram uma ideia, tá bom, ele vai assumir o poder, mas o Brasil não vai ser mais presidencialista, vai ser parlamentarista. Você sabe a diferença entre os dois? No presidencialismo, a gente escolhe, então, o presidente, ele escolhe quem compõe, os ministros que vão compor o parlamento, né? No parlamentarismo, então, teria um primeiro-ministro que iria limitar o poder do presidente, tá? Então, eles decidiram dessa maneira para que tivesse controle cada vez maior sobre as ações do presidente, que não confiavam muito por conta desse medo do comunismo, como eu já falei, tá bom? O ministro Tancredo Neves não assume este poder de ser o primeiro-ministro e tendo Jango como sendo o presidente, tá? Aqui tem uma fotinho, né, deles ali nesses processos, tá bom? E aí, várias ligas camponesas vão surgir nesse período, o movimento estudantil vai ganhar força, né? E aí, a força dos trabalhadores como agente da mudança social, tudo vai crescendo aí na década de 60, tá? Então, todas essas questões, né, vão aumentar cada vez mais neste período, tá bom? Os políticos queriam combater as reformas sociais, porque entendiam que essas reformas sociais podiam levar ao comunismo, tá? A sombra de Cuba era presente em toda a América Latina. Então, olha só, nós não podemos deixar acontecer aqui o que aconteceu em Cuba, né? Esse era o medo deles e, obviamente, tudo isso era incentivado pelos Estados Unidos, que, né, tinham o maior interesse de combater esse comunismo, né? Então, tinham umas agências que atuavam no lado americano. Bom, já falei sobre isso aqui. João Goulart nunca gostou dessa limitação do seu poder e ele propôs o quê? Um plebiscito. Um plebiscito é uma votação onde as pessoas vão para as urnas para não escolher um presidente ou um governador, né? Para escolher uma ideia, para debater uma ideia, para tomar uma decisão. Então, o plebiscito era: o Brasil deve continuar parlamentarista ou deve voltar a ser presidencialista como ele era anteriormente, tá? As pessoas foram às urnas e votaram. O resultado da votação é o que nós temos hoje. Eles decidiram, então, para a volta do presidencialismo, que deixou João Goulart muito feliz, obviamente, tá? Naquele mesmo ano, né, no ano anterior, na verdade, já nos estados, né, as eleições dos conservadores tinham sido um pouco maior do que, né, dos liberais, tá bom? João Goulart assumiu, então, como presidente com mais poder de decisão, né, sem ter a interferência, então, do primeiro-ministro, tá bom? E aí, todo mundo que vai compor o ministério vai ser escolhido agora por João Goulart, tá?
Você vai ter nesse período aqui, ó, o ministro do Planejamento, Celso Furtado, né? Ele vai ter uma relevância bastante grande nesse governo e ele vai tentar algumas reformas, né? Vou abrir um parênteses. Quando eu preparei essa aula, eu fico pensando assim, mas por que a gente vai citar esse ministro do Planejamento? Eles podem não fazer muito sentido para os alunos a importância que ele tem. Só que aí, quando a gente percebe, uma outra aula de história quase que tem, quando a gente acompanha o que está acontecendo no nosso país, né, a troca de ministros e tal, a influência, né, você consegue perceber como é relevante também estudar os do passado, né, como isso muda a composição, né, política do país, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais, tá bom? Não sei como vou explicar depois o que aconteceu em 2020, né? Mas vai ser outro processo depois, tá? Voltando então. Esse ministro do Planejamento, ele vai tentar algumas reformas. Olha comigo. A inflação era muito alta, então tinha que escolher alguns problemas, tá? As greves aumentavam cada vez mais, porque eu falei anteriormente que os movimentos sociais tinham se incorporado, então eles vão ter esse poder de preparar as greves, tá? Vai ter uma greve bastante famosa, que vai ser a greve dos 700 em São Paulo, tá? E aí o que, que vai acontecer? O governo, o presidente, ele vai apelar para as massas, porque ele também estava apoiado, isolado politicamente, precisava do apoio cada vez maior da população. Então, ele vai fazer e vai aprovar medidas que favoreçam essa população para que ele possa se manter no poder, tá? No dia 3 de março de 64 vai ter um comício, para vocês hoje não é muito conhecido, mas era a maneira como os governantes atraíam as multidões no passado, né? Então as pessoas iriam para as ruas ouvir o que o governante tinha para dizer, né? Então ele vai anunciar algumas reformas de base. Essas reformas visavam o quê? A primeira delas, reforma agrária, tá? Ele diz que ele distribui a terra de quem não está usando para quem não tem, tá? Uma reforma educacional, o analfabetismo era muito grande no país, precisava resolver esse problema. Uma reforma eleitoral, para incluir os analfabetos na posição de poder votar, porque até agora eles não votavam, né? Somente quem era alfabetizado que podia votar. Uma reforma tributária e ia mudar a lei de remessa de lucros. Ele queria limitar o envio dos lucros que a multinacional mandava para o exterior, queria que esse dinheiro ficasse no Brasil. Então, todas as medidas aqui, elas vão dar muito medo de que ele está abrindo o país para o comunismo, tá? Então, os militares que já se opunham a ele vão o acusar de ele incentivar cada vez mais e desrespeitar a hierarquia militar. Então, ele se vê em oposição a ele, tá bom? No dia 19 de março de 64, vai ter uma marcha muito grande, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou seja, as pessoas foram às ruas para se manifestar contra o presidente, dizendo que ele estava infringindo valores de liberdade, valores de família, né, que ele precisava, então, atentar para para essa questão. Né? Você pode ver que algumas faixas que aparecem ali, ó, reforma com o Congresso, comunismo não, democracia era o que eles queriam, né? Então, todo esse movimento aí vai levar ao que vem logo em seguida, que vai ser a tomada dos militares no poder. Hoje, alguns falam em golpe militar, mas naquela época não se falava em golpe militar, era a garantia da democracia, né? Então, era um movimento revolucionário para garantir a democracia, tá bom? Mas voltando, né, nessa passeata, 500 mil pessoas teriam participado, setores conservadores como a Igreja Católica, empresários, políticos participaram também, né? E aí, como eu já falei, o que eles acusavam que ele tinha feito, tá? Jango estava em viagem para o Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 64. O general Olímpio Mourão Filho, com apoio do governador de Minas Gerais, marchou com tropas para o Rio de Janeiro. Tropas de outros estados apoiaram a operação, então, tá? Que operação era essa? Onde eles irão tomar o poder, tá? Jango, que não era bobo, não era nada, né? Viajou para Brasília, depois ele viajou para o Rio Grande do Sul, onde ele tinha apoiadores, e depois ele deixou o país com medo, né, de possíveis represálias contra ele, tá? A essa altura, então, o presidente do Senado declarou: nós não temos presidente, tá? O cargo de presidente está vago. E aí vai iniciar o conteúdo que vai ser da nossa próxima aula, né? Que vai ser a ditadura, o regime militar, como queiram chamar, no Brasil, quando os militares tomaram o poder. Você percebe que toda a história foi se encaminhando para que houvesse esse medo do comunismo, né? E aí vão se entender a ditadura militar como sendo uma tentativa, uma garantia da manutenção da democracia no país, tá bom? Esse slide terminou, mas a aula não, tá? Eu vou voltar para a apostila, onde eu vou
trabalhar com vocês os outros, bem rapidinho agora, tá? Vai ser bem rápido, vocês estão tímidos, ainda não perguntam, a aula foi bem mais rapidinho. Sobre os outros casos de populismo aqui na América, tá? Agora eu consigo ver mais vocês, ó. Olha só, aqui no México você vai ter Lázaro Cárdenas, tá? Ele é um governo populista que vai promover a reforma agrária, tá? Vocês já estudaram anteriormente, lá no nono ano, no segundo ano, né, sobre os governos populistas, a característica que eles têm, né? Isso é sempre voltado mais para essa população, né? Então ele faz essa reforma agrária, propõe essa reforma agrária, né, e atende várias necessidades das pessoas, né, por isso que ele é considerado um governo populista. E aí nós vamos para a Argentina. A Argentina, no nosso próprio capítulo, né, lá no nono ano a gente trabalha com mais intensidade sobre ele, lá no segundo ano também, acho que no nono só, né, vamos falar da Argentina, tá? Na Argentina, na verdade, a gente fala assim, ó, que ele não era só um governo populista, né, ele é o peronismo, né? Como se o peronismo tivesse acima do populismo, porque eles fizeram algumas medidas ainda mais de apoio à população, que vai gerar mais, né, popularidade, digamos assim. Bom, o nome dele do camarada é Juan Domingo Perón, né? O sobrenome bem bonito aí, né? E ele era casado com Eva Perón. Eva Perón, ela fazia um trabalho assistencialista muito grande, ou seja, ela auxiliava os pobres, dava comida para os pobres. Esse projeto assistencialista era muito grande. E para piorar ou melhorar a situação, né, de algumas pessoas, Eva Perón morreu muito jovem. Ela teve um câncer e ela morreu muito jovenzinha. Então, no imaginário das pessoas, ela ficou quase como uma santa, né? A amando cada vez mais, tá bom? Depois que ela morre, Juan Perón é tirado do poder, o peronismo foi colocado por um período da ilegalidade, tá? Depois, ele já casado com a sua segunda esposa, ele consegue voltar ao poder, mas ele já não tinha o vigor que ele tinha anteriormente, né? E aí ele governou por um pouco tempo, e daí logo em seguida ele sai do poder e morre, tá? Então são os casos mais importantes, digamos assim, dos populismos aqui na América, tá bom? O governo populista, acho que a gente tem gravado cada vez mais, tá? Os governos populistas que vão anteceder os governos militares. Por que isso? Porque o contexto que a gente vive é um contexto de Guerra Fria, onde capitalismo e comunismo estão tentando, né, ganhar espaço no mundo, né? Então, os governos populistas, como eles têm essa pegada mais de apoio à população, dá um medo na oposição de que eles vão abrir caminho para o comunismo. Tudo bem? Nós finalizamos. Eu não lembro se eu tinha pedido exercício para vocês. A gente tem que dar as respostas do exercício, sim? Sim ou não? Eu acho que sim, né? Do outro terceirão. Vocês estão dormindo? Ô, professora, Oi? eu posso sair porque eu não fiz atividades ainda. Eu não quero pegar as respostas. Pode, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Alguém já fez o exercício? Querem que eu corrija ou deixamos para corrigir outro dia? Como que vocês me dizem? Querem que eu já faça com vocês agora? Pode corrigir. Pode corrigir? Então vamos lá. Questão número 1 é uma questão de somatória, né? E ela trata esses assuntos aqui dos populismos da América Latina, tá? Está correto, é número 2 e é número 8. Não vai dar tempo de eu ler todas com vocês, então quando você tiver alguma dificuldade, você me pergunta, tá? Se quiser voltar em algum ponto, você me fala, tá? Mas olha só, como é fácil essa questão aqui, né? Na questão 2, ela vai trazer esses nomes que a gente acabou de falar, ó, Vargas, Cardenas e Perón, tá? Lázaro Cárdenas, né? Adotaram medidas que favoreceram a industrialização e, consequentemente, aumentaram os mercados consumidores internos dos países que governaram, tá? Mas a gente fala muito assim de auxílio ao trabalhador, mas não é só aumento no lei trabalhista, né? As questões relacionadas a mais empregos, a mais tudo, né, que vai levar essa característica de um governo populista, tá? Depois está certo a 8. De modo geral, os governos populistas se caracterizam por, ao mesmo tempo, avançarem em questões sociais, aumento de salários, de direitos trabalhistas e ampliarem práticas repressivas, prisões políticas, controle sindical e censura, tá? Também foi bem forte ali nesse governo, tá? Então, a somatória da número 10, a 2 e a 8 estão corretas. Página 78, tá? Observa o cartaz relacionado ao plebiscito realizado em janeiro de 63. Foi esse plebiscito que nós já falamos, tá?
Chegou a hora de dizer não. No dia 6 de janeiro, marque não. Cartaz à luz da situação histórica brasileira marcada pelo quê? Deposição do presidente da República, privatizações de empresas estatais e adoção do neoliberalismo. Tá? Então, ele quer que a gente associe tudo isso que vai ficar, né, no caso da saída do presidente. Tá bom? 2. Fala sobre Getúlio Vargas, né, e a alternativa correta é a letra C. Enquanto Vargas adotou como prioridade os capitais nacionais, os estatais e as indústrias de base, JK promoveu a organização do espaço industrial à custa da internacionalização da economia. Olha só, essa daqui é uma diferença bastante grande desses dois governos. Eu coloquei na videoaula, eu vou relembrar aqui para vocês, porque às vezes teve uma dúvida, né, de algumas pessoas. Tá? O que vai acontecer? Vargas era nacionalista. Tá? Nesse contexto aqui, esse nacionalismo significava o quê? Que ele queria valorizar as empresas nacionais, ele queria que a economia do país girasse em torno das empresas nacionais. Já quando o JK entrou no poder, ele não vai ver nenhum problema de usar recursos de empresas internacionais, que essas empresas se instalassem no Brasil para que pudesse usar o recurso delas. Tá? Então, essa diferença existe, né, bastante grande, vai caracterizar a economia de cada um dos governos. Tá bom? 3. Também fala sobre Jânio Quadros, tá? Assinale o que não condiz com o perfil de Jânio Quadros, tá? Letra C. Ampliação do número de parceiros comerciais para o Brasil, levando em conta a orientação ideológica dos países com os quais estabelecer relações comerciais. Não, ele não se preocupou muito com esse relacionamento, né? E nem procurou ampliar muito esses recursos, até porque ele governou por pouquíssimo tempo, né? Então, o governo dele foi marcado por mais polêmicas que ele se envolveu, né? Condecorou lá o comunista, mesmo dizendo que não era comunista. Então, ele ficou mais nessas questões aqui, nesses poucos meses que ele teria governado. Tá bom? Tem uma fotinha aqui de Juscelino Kubitschek, né? Você percebe que é importante também para eu fazer uma prova de vestibular, eu até conhecer a carinha desses camaradas aqui, tá? A gente já mostra, tem o nosso livro há bastante tempo, né? Então a gente tem que ter uma familiaridade de olhar para a pessoa e já conseguir identificar quem ela é. Normalmente embaixo vai ter a legenda, né? O presidente Juscelino Kubitschek durante a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960. Se você observar, né, ele inaugurou Brasília em 1960, não fez 60 anos este mês, né? Só que quando a gente fala da ditadura militar, eles estavam no Rio de Janeiro, né? Brasília foi inaugurada, mas demoraram 20 anos para que tudo fosse transferido para Brasília e aí começasse a operar lá como capital do país, tá? Por isso que nessa voltinha ele dá uma confusãozinha para a gente ainda, porque ele inaugura, mas João Goulart está governando o Rio de Janeiro ainda quando ele sai, né? Porque eles precisavam, né? Tem como se fosse quase duas capitais, demorou para esse processo acontecer, tá bom? Letra E. Ele queria modernizar a economia nacional com investimentos em diferentes setores, como aumento da geração de energia e o do número de estradas. Tá? Energia, estradas e automóvel é a característica de JK. Tá? Tudo que for questão que vai à população, saúde, educação, não é a cara de JK. Ele queria estradas, ele queria energia, ele queria automóveis, era mais a característica dele. Tá bom? 5. Os aspectos políticos implementados pelo presidente Cardenha dizem respeito ao quê? Letra C. Atendimento de reivindicações dos trabalhadores. 6. Fala de João Goulart, letra A. Implementação das reformas de base. 7. Uma somatória, está certo. 4 e o 16. Também fala dos populistas, né? Olha que legal. Os líderes emergiam como representantes de um desejo coletivo de transformação social. Em todos eles havia uma descrença com a força política tradicional que antecederam a chegada dos populares ao poder. 16. Conceitos e temas como trabalhismo, sindicalismo, peleguismo, autoritarismo e nacionalismo integram em maior ou menor proporção os discursos e as ações práticas de Vargas, Perón e Cardenha. Então, olha só. Todas essas palavras aqui, ó, tá? Sindicatos, bastante forte. Peleguismo, uma forma de se referir a quem está trabalhando, né? Autoritarismo, né? Se você pensa em Vargas, ele vai ser um governo bastante autoritário, né? E nacionalismo integrava, então, essas questões voltadas ao populismo. Bom, 8, está falando da América Latina. A questão correta é a questão A. A incapacidade de inclusão dos populares pobres que migraram para a região
para a execução da obra como os candangos, trabalhadores que se estabeleceram na periferia da cidade e contribuíram para o surgimento das cidades nas satélites, hoje densamente povoados, tá? Queridos, ó, esse candangos eram chamados os nordestinos que vieram trabalhar na construção de Brasília, né? O que acontece? Onde fica Brasília era um lugar que não era habitado, né? Um lugar que tinha muita gente morando, né? Não era habitado. Tinha poucos habitantes, né? Aí o que acontece? Eles vão construir Brasília de uma maneira rápida até, né? E aí o Nordeste não ganhava muito investimento do governo, não tinha muito emprego lá. Então essas pessoas saíram do Nordeste, vieram morar aqui no Centro-Oeste para poder então construir Brasília, né? Então o que vai ocorrer? Essas pessoas elas eram como se fosse tratada mal, sabe? Tinha um jeito meio pejorativo de chamá-los. Eles nem gostavam no início, eram chamados de candangos, eles não gostavam. Só que depois não teve como negar. Pegou e ficou os candangos, né? Eles já se habituaram, já começaram a gostar de ser chamados assim. Em frente à Praça dos Três Poderes, lá em Brasília, tem um monumento então, de homenagem a esses trabalhadores, de homenagem a esses candangos, tá? 9, uma somatória. Esse acerta 1, a 4 e a 8, a somatória dá 13, tá? 10, letra A. 11, letra D. A participação do Partido Comunista em todos os pleitos eleitorais, evidenciando a livre organização partidária, então vigente aqui no Brasil. Bom, já me avisaram aqui que a aula está quase acabando, né? Mas se você tiver alguma dúvida ainda, você pode me perguntar, tá? Eu espero que amanhã